Estados Unidos e Israel por esse bombardeio. Oficiais dos Estados Unidos disseram à agência de notícias Reuters que houve um ataque em Bagdá contra 2 alvos ligados ao Irã, mas não deram outros detalhes. Nós vamos então a Nova York ao vivo para falar com o Guga Chakra. Guga, boa noite para você. Essas mortes acontecem justamente no meio de uma escalada de tensão entre o Irã e os Estados Unidos. Boa noite, Camila. Olha, o Qassem Soleimani, se confirmada a morte dele, ele é talvez a segunda figura mais poderosa do Irã, abaixo apenas do Ayatollah Khamenei. Ele é quem manda, basicamente, nas guardas revolucionárias iranianas, que é o exército paralelo, mas é o mais importante do Irã. Ele que comanda toda a geopolítica militar iraniana, seja com Hezbollah no Líbano, com os Houthis no Iêmen, o Bashar al-Assad na Síria, as milícias xiitas no Iraque. O peso geopolítico da morte dele é de um impacto, embora simbólico menor, mas é de um impacto muito maior do que a morte do Bin Laden, do al-Baghdadi. Ele é o grande comandante das forças militares iranianas. Ele que está por trás de toda a estratégia iraniana que a gente observa nas últimas décadas. Ele é um herói nacional no Irã, talvez o maior herói militar de todo o Irã, desde a guerra do Irã e Iraque nos anos 80. A morte dele não tem como, o Irã vai reagir a essa morte, algo assim, se confirmada, a gente não, quem acusa os Estados Unidos e Israel são os iraquianos, a gente ainda não sabe quem está por trás desse assassinato. Tanto os Estados Unidos como Israel consideram Soleimani terrorista e, de fato, ele está por trás de uma série de atentados que ocorreram no Oriente Médio ao longo das últimas décadas. Ele era poderosíssimo, isso muda completamente o xadrez geopolítico no Oriente Médio. A gente vai entrar num período de instabilidade enorme, com risco gigantesco de conflito a partir desse momento. Claro que o Iraque é o foco inicial, até porque foi onde aconteceu o ataque. No Iraque há forças americanas, também a fronteira do Líbano com Israel, tendo sido Israel, também tem que ficar de olho, porque o Hezbollah é libanês, mas na verdade é um braço armado pelo Irã, aliado do Irã, e o Soleimani era o grande artífice dessa ligação. É um momento assim de extrema tensão, muito maior do que qualquer momento que a gente tem observado entre os Estados Unidos e o Irã, seguramente nessa década ou nas últimas 2 décadas. É algo assim, porque a repercussão da morte dele vai ser gigantesca em Teherã. Se confirmado, a gente vai ver as pessoas nas ruas amanhã. No Iraque também, até porque junto com ele foi morto o principal comandante das milícias xiitas iraquianas. É algo extremamente sério o que aconteceu a partir de agora. A gente não sabe qual era o cálculo de quem realizou esse ataque. É um duro golpe no Irã, sem dúvida nenhuma, mas que vai gerar uma reação. Quem realizou esse ataque levou em consideração que vai ter, muito provavelmente, uma resposta do Irã. Não tem como o Irã ficar calado diante da morte desse, que é o segundo homem mais poderoso do Irã. Ele tem mais força do que o presidente do Irã, do que o Rouhani, ele é mais popular até do que o Rouhani, e ele é esse homem que comanda as guardas revolucionárias, na verdade, as forças de elite, Quds, das guardas revolucionárias. A gente tem que observar nas próximas horas o que pode acontecer nos próximos dias, Camila. Agora, Guga, você que traduz tão bem o noticiário internacional para a gente, a questão é a seguinte: a morte dele é como derrubar ali a peça mais importante desse xadrez, e ainda teve também esse comandante, né? Essa outra pessoa que também foi morta, mudando tudo, ou seja, vai ter reação popular e deve provavelmente ter uma reação ali de mais conflito. Olha, nesse momento eu temeria muito pelas tropas americanas no Iraque, porque elas estão nos Estados Unidos. O Iraque já tinha ficado insatisfeito com os Estados Unidos bombardeando alvos dessas milícias xiitas. O premier iraquiano já havia reclamado e condenado formalmente a ação americana. Matar o líder das guardas revolucionárias, da força de elite Quds, o homem mais poderoso nas forças militares iranianas, dentro do território iraquiano, onde há uma série de milícias
aliadas do Irã, milícias xiitas aliadas do Irã, tendo matado também o comandante dessas milícias. As forças americanas, são cerca de 5 mil americanos que ainda estão no Iraque, mesmo o corpo diplomático americano corre seríssimo risco. É um momento que os Estados Unidos têm que tentar protegê-los de qualquer forma, porque eles tendem a ser alvos imediatos, seja das milícias iraquianas, seja do Irã. Em tendo sido Israel, a gente tem que levar em consideração que os Estados Unidos e Israel são acusados. Não há nenhuma comprovação e nenhum dos dois reivindicou até agora essa operação. E a gente se recorda que, no caso americano, os Estados Unidos assumiram quando mataram Bin Laden, assumiram quando mataram o al-Baghdadi, né, 2 líderes terroristas. Israel também no passado assumiu também a morte de líderes terroristas do Hamas. Até agora nenhum dos dois assumiu. Agora, em tendo sido os Estados Unidos ou Israel, e é improvável pensar em algum outro ator que tivesse a capacidade de realizar essa operação, ambos correm risco. Israel pela fronteira com o Líbano, ali do Hezbollah, e os Estados Unidos com as forças americanas baseadas no Iraque, e não apenas no Iraque. Essas do Iraque são as que correm mais risco, mas todas as forças americanas também no Catar, em Bahrein, onde há uma frota americana, Catar, onde há uma base aérea americana, forças americanas também na Arábia Saudita, em outras partes ali do Golfo Pérsico, todos esses passam a correr risco imediato, mas claro, aguardando para saber quem realizou esse ataque, se realmente foram os Estados Unidos, se foi Israel. Ainda não há confirmação, que há é a acusação de que foram esses 2 países. Agora, Guga, vou te pedir para explicar para a gente um pouco mais sobre esse poder, essa força da Guarda Revolucionária. Olha, a Guarda Revolucionária é uma força armada paralela dentro do Irã, que surgiu depois da Revolução Iraniana em 79 e que acaba comandando a geopolítica iraniana, a geopolítica militar, que montou todo esse xadrez iraniano, insisto, seja com Hezbollah no Líbano, que é uma milícia xiita libanesa, seja com os Houthis ali no Iêmen, seja com as milícias xiitas iraquianas, também participam de operações mesmo em outras partes do mundo. Eles que foram fundamentais no apoio ao regime do Bashar al-Assad na guerra da Síria. Então, ele que está por trás de todas essas intervenções iranianas que a gente observa ao redor do Oriente Médio. Ele que também monta toda a estratégia iraniana contra Israel, contra os Estados Unidos. Ele que é a figura poderosíssima. O Ayatollah Khamenei é a figura simbólica, o líder supremo do Irã, mas ele não entende nada da parte militar e nem tem a questão do Soleimani de ser um herói de guerra, extremamente popular no país. O presidente Rouhani é um presidente eleito, um líder político, mas tampouco tem esse poder que o Soleimani tem. Por exemplo, para os Estados Unidos assinarem um acordo nuclear, para o Irã assinar um acordo nuclear com os Estados Unidos e as outras potências, precisaram do aval do Soleimani. Se ele não tivesse aceitado, o Irã não teria firmado. Ele é a grande figura poderosa do país, aquele poder nas sombras, mas é quem manda. Sempre que a gente fala desse perigo, do terrorismo associado ao Irã, da ameaça iraniana, à estabilidade do Oriente Médio, as ações iranianas na Síria, no Iraque, no Iêmen, no Líbano, é tudo o Soleimani que está comandando. Ele é a figura mais poderosa. Por esse motivo, o impacto geopolítico da morte dele chega a ser maior do que do Bin Laden. O Bin Laden estava escondido numa casa no Paquistão. O Baghdadi também estava escondido num lugar ali na Síria. Eles não tinham a mesma força. O Soleimani não. Ele é a figura militar mais poderosa do Irã, que é um país fortíssimo ali, uma potência regional. E ele estava totalmente em atividade, estava no comando desse momento. Mesmo Saddam Hussein já tinha sido afastado, já tinha sido deposto quando ele foi capturado pelas forças americanas. O Muammar Gaddafi já era fugitivo na Líbia. A Líbia tem uma importância muito menor do que a do Irã. O Soleimani não, essa figura gigantesca, poderosíssima. Essa das notícias de maior impacto no Oriente Médio nos últimos anos,
Com certeza, o ano de 2020, se ao todas as previsões que se faziam para 2020, especialmente em relação ao Oriente Médio, pode jogar no lixo porque muda completamente, com impacto, inclusive, na eleição presidencial dos Estados Unidos. A gente tem que observar como vai ficar o preço do petróleo amanhã também, pode ter um efeito econômico muito grande, dependendo de qual venha a ser a reação iraniana. A gente sabe que o Irã tem poder até para fechar o Estreito de Hormuz, afetando o fluxo de petróleo em todo o planeta. É algo extremamente sério. A partir de agora, o ano de 2020 será outro, a partir da morte do Qassem Soleimani, a figura militar mais poderosa do Irã, que é, sim, embora a China seja o maior rival, mas o maior inimigo dos Estados Unidos no mundo é o Irã. Guga, para quem está acompanhando aqui o Jornal das 10, o desenrolar desse noticiário, essa notícia de há pouco, eu queria pedir para você explicar como é que começou, principalmente nos últimos dias, essa escalada de tensão Estados Unidos e Irã. Começou com as milícias xiitas iraquianas, são iraquianas, mas elas agem em coordenação com o Irã. Eles atacaram uma base militar do Iraque, de forças da coalizão, na qual um americano, um contractor, que eles falam que é americano, seria um funcionário terceirizado, não era um militar americano, foi morto. A resposta americana foi muito forte. Os Estados Unidos bombardearam alvos dessas milícias xiitas iraquianas em 3 pontos do Iraque e 2 da Síria. Calcula-se que 25 pessoas morreram. Isso gerou uma grande repercussão no Iraque, condenação por parte do governo iraquiano, e integrantes dessas milícias e outros manifestantes no Iraque invadiram a Zona Verde, né, a Green Zone, lá em Bagdá, onde está o complexo da Embaixada Americana no Iraque, e chegaram ali aos arredores da embaixada, não chegaram a invadir, mas colocaram em situação de risco o corpo diplomático americano. Posteriormente, eles saíram. E agora, minutos atrás, chega a informação de que o Qassem Soleimani e mais o líder dessas milícias xiitas iraquianas, Qassem Soleimani, insisto, a figura militar mais poderosa de todo o Irã, os dois teriam sido mortos, ainda a se confirmar, mas é o que diz a TV oficial do Iraque e também a imprensa libanesa e outros órgãos de imprensa, teriam sido mortos num bombardeio. Os Estados Unidos e Israel são acusados, mas nem os americanos, nem os israelenses reivindicaram esse bombardeio, pelo menos até o momento. E nenhum outro ator tampouco reivindicou essa ação, Camila.